o que vai ser. Então, boa tarde novamente a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos nesse início de sextou, né? Diferente que a gente colocou nossos novos encontros. Como eu estava falando, né? A gente conversou na aula passada. A gente vai começar agora um novo ciclo de aulas, né? Que eu estou redirecionando os materiais e a forma e também os conteúdos para a gente ter enveredar por outros caminhos a partir de algumas coisas que eu tenho, inclusive, escutado, de alguns pedidos que eu recebi quando a gente estava, né, assim, durante esses dias, de indicação de leitura, indicação de estudo, né, de forma como colocar, e aí, pensando nisso, foi a ideia de escolher autores, né? E autores para a gente trabalhar sobre duas perspectivas: a perspectiva das questões e a perspectiva da redação, né? Porém, vocês vão ver que é um pouco mais que isso, né? Não é tão reducionista, a gente pode assim dizer. Acho que cabe para várias coisas, e o nosso objetivo aqui realmente é conseguir pensar, né, a partir de algumas perspectivas, a partir de, né, e aí vocês vão observar que eu trouxe esse material apontando vários caminhos. Como estratégia, né, no material que eu preparei, vocês vão observar que eu trouxe trechos das obras, trouxe material audiovisual, como vocês vão ver, trouxe também indicação de filme, né, e algumas coisas. Todo o material ele está por tópicos, né? E a ideia é que vocês, nas anotações de vocês, e a partir da forma de estudo, da forma de fixação, tomem nota como né, assim, for mais aproveitável para cada um, porque cada um tem a sua forma de estudo, né? Tem uns que a fixação é pela escrita, outros a fixação é pela escuta, outros precisam fixar com olhar, pontos e tudo mais. Tem vários caminhos. Eu trouxe aqui algumas pistas e aí vocês vão vendo como colocar, né? Nunca foi do meu feitio em sala de aula tá repetindo os conceitos para vocês copiarem ipsiliter, como eu estou falando. Não vai ser agora também que eu vou fazer. Então, uma ideia é que vocês vão se apropriando, né, e coloquem isso. Para quem não tem, né, um modelo de estudo definido e tudo mais, eu tenho uma indicação, assim, que é uma coisa que pelo menos funciona comigo e que eu acho que tem um modelo de fixação interessante, que é a questão do mapa mental, né? Mapas mentais, mapas conceituais, são estratégias de estudo muito interessantes, principalmente para essa forma de condução que a gente vai estudar aqui. Por quê? Né? Vocês vão ver que nós vamos estudar autores, mas a gente não vai dar conta nem de, sei lá, metade do peso que são esses homens e essas mulheres, né, que a gente vai conhecer um pouco mais. Porém, existem conceitos chaves, existem palavras-chave, existem associações que vocês podem utilizar na forma de imagens, que vocês podem utilizar na forma de recortes, enfim, de palavras, de símbolos, a forma como vocês acham que vocês assimilam melhor. Então, acho que é um exercício que pode ser interessante, né, para vocês colocarem e aí irem elaborando esses mapas conceituais dos autores que vocês estão colocando, que vocês vão estar estudando, né, durante esses dias. A ideia é que a gente trabalhe um autor por mês. Eu fechei esse primeiro mês já com algumas sugestões para o próximo, né, que eu adorei. Espero muito continuar, né, assim, também nessa coisa do nosso retorno das aulas, nesse formato que ninguém está entendendo muito bem como é que vai ser, mas eu pretendo continuar, né, com essa ideia, assim, chamar de um pequeno projeto, a gente pode assim dizer. Então,
o ambiente está aberto, né, pelas perguntas. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, me fazendo companhia também nesse momento. É bem interessante que vocês peguem o material, né, quem puder, quem tiver com a tela, que tiver como abrir, tiver também, dá uma olhadinha, porque os materiais vão estar interessantes, estão diferentes, né? O material dos slides e o material dos textos, que é um pouco, eu poderia chamar de um esquema de estudo, né? E aí a gente vai indo, eu vou apresentar aqui um pouco, não tem pouco meme, meu filho, porque se for para dar aula sem meme, eu nem venho, né? Principalmente se for aula de Bauman. Então, se não for para trazer meme, eu não sei para que eu existo. Então, hoje não foi pouco, não. Hoje eu aloprei, inclusive foi um problema, porque eu tive que tirar, depois eu vi que tinha muito mais, mas eu fiz uma reduçãozinha, só para a gente, né, poder colocar. Gente, meme também é uma estratégia de estudo e uma estratégia de fixação, viu? Então, criem também isso. Não copiem, não, também. Tem uns memes que é muito sem futuro, mas tem uns memes que são bem legais. Então, vamos aqui. Eu vou explicar mais ou menos o esquema do roteiro que eu coloquei, que eu fiz aqui, mas depois eu já vou voltar para a apresentação. Esse roteiro, como eu disse, né, eu estou chamando desse momento de questões e direcionamentos, tópicos para redação, não sei muito bem ainda, sou péssima de títulos, mas essa é a ideia, sempre eu vou trazer uma questão sobre esse autor, e aí essa questão vai ser o ponto de partida da gente, né, mas a ideia é que a gente se centre nesses direcionamentos de os tópicos, que eu vou sempre aprofundar alguns. Como eu disse, eu não estou aqui esgotando o autor, nem vou conseguir falar tudo dele, e vocês vão já entender o porquê, não só de Bauman, mas de todos os outros que eu, né, coloquei. Então, a ideia é sempre um conceito-chave, né? Para Bauman, seria um pouco até mais tranquilo, porque ele tem esse conceito, né, chave de alguma forma bem fechado, que é o conceito da liquidez. Mas não se enganem, né? Falar de Bauman não é falar só disso. Então, tem aqui a primeira, né? De onde eu estou tirando esse primeiro material. Os dilemas que são apresentados pelo autor, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na apresentação. E a partir daqui, algumas discussões que esse autor traz. Eu elenquei essas discussões aqui, que vocês vão ver, eu apresento já, mais com calma, mas para todas essas discussões, o que foi que eu trouxe? Alguns tópicos que estão presentes nessa discussão, por exemplo, relacionamentos interpessoais e amorosos. Então, a questão, ele vai se referir a isso a partir da questão de quê? Fragilidade nos laços, mudanças nos referenciais, relações como produto ou como investimento, e a ideia da conveniência. E aí, depois eu trago aqui um trecho do livro, né, de onde eu retirei esse material, e esse trecho, vocês vão poder aprofundar ou não, né, a partir da leitura desse material aqui, porque geralmente de onde eu tirei isso aqui é só uma pontinha do iceberg, mas eu utilizei, né, trouxe esse trecho como uma tentativa de direcionamento para a gente, para vocês irem organizando, né, e até construindo a argumentação de vocês, né, tendo em vista, se a gente for pensar na escrita de um texto para uma redação, vocês precisam, como diz o outro, se segurar no argumento. Então, vocês podem se segurar no argumento também a partir dessas ideias aqui. E aí, por isso que para cada tópicozinho, eu trouxe um trecho de um livro, né, que vou colocar. Aqui eu trabalhei alguns livros, acho que uns 4 livros. E aí, depois eu posso até colocar, tá aqui. Eu tenho todos eles, tem um físico, mas tenho vários em PDF. Todos os livros que eu trabalhei aqui, eu tenho eles em PDF. Então,
depois eu posso ver para disponibilizar para vocês. Então, sempre nesse esquema. O tema, né, um dos temas abordados, as palavras-chave dentro desse tema, né, os tópicos-chave e um trecho do material. Em alguns vocês vão ver que a gente encontra mais de um, e por aí vai. Depois, uma indicação de material em vídeo, mas eu vou tratar disso também na apresentação. Então, só para vocês se situarem aqui, né? Essa vai ser a forma que eu vou procurar organizar. E aí, como um padrãozinho também, que eu vou procurar organizar os próximos textos dos próximos autores que a gente for trabalhar. Vamos aqui, agradecer. Tomara, depois, se vocês quiserem me dar sugestões também de como colocar esse material, eu agradeço, pode ter ideias para acrescentar. Então, a gente vai começar aqui com o senhor Zygmunt Bauman, e as coisas que nós vamos trabalhar hoje. Então, né, como eu disse, se não for para trazer meme, eu nem venho. Até porque Bauman, ele dá para ser o rei dos memes. E esses memes, eles têm um propósito, óbvio, né? Não é só o meme pelo meme, apesar que eu sempre trago eles na minha aula, mas é interessante a gente pensar, né, a partir de algumas perspectivas. Esses memes, inclusive os melhores deles, né, têm uma relação com um best-seller escrito por Bauman, né, que foi apropriado não só pela academia, né, pela universidade, mas também pelo mundo dos outros autores, que é o famigerado Amor Líquido, né? E este clássico, né, a gente pode assim dizer que discute a ideia dos relacionamentos, ele gera muitas coisas, como primeiro esse daqui, já escutei gente falando isso, né? Como eu termino o relacionamento? Bota a culpa no amor líquido, né? Porque no final das contas a gente vai atribuir tudo a essa ideia de liquidez mesmo. Depois, né? Gente, Bauman tem uma cara muito simpática. Pense numa coisinha, essa coisinha fofinha aqui, né? A pessoa que diz eu te amo como quem diz bom dia, né? Quem aqui não conhece? E aí ele vai dizer que é muita pós-modernidade, né? Com uma pessoa só. Esse aqui que eu achei maravilhoso, né? Eu acho que é a cara da quarentena de muita gente que já desinstalou e instalou o Tinder trocentas vezes aí, né? E toda vez que desinstala diz que é a última vez que vai voltar para esse negócio, porque eu não quero nunca mais isso, né? Mas tá aí. Bauman, inclusive, que faleceu muito recentemente, tá olhando para vocês tudinho, né? Dizendo aí que é a última vez que vocês vão desinstalar, que vocês vão instalar esse negócio, já está aí na 12ª, sabe Deus aí quantas. E, por fim, esse daqui que eu acho que é um ponto que eu gostaria muito de chegar, né? Vou colocar, como assim você quer terminar comigo, né? Eu estou lendo Bauman e ele diz que vivemos em tempos líquidos e que nada é feito para durar, né? Diga aí, a pessoa vai e aí coloca a culpa, né, no pobrezinho, essa pessoa com essa cara fofa, né, e aí tudo mais. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque faz parte, a gente tira onda e brinca, mas eu já escutei algumas coisas um pouco sérias sobre essa questão. E aí eu gostaria de trazer essa coisa para a gente também conversar um pouco sobre. Bem, a primeira coisa, né? Tem muita gente que quando vai falar de Bauman, acha que Bauman trata só sobre essa ideia do pega e não se apega, né? Essa ideia do amor líquido. Muita gente só conhece ele a partir dessa obra, né? E acha que toda potencial, né? Tudo que ele escreveu está relacionado a isso, né? Mas hoje a gente vai ver que Bauman, ele é um pouco mais do que esse rostinho fofinho aqui, né? Que diz às pessoas que em tempos líquidos nada é feito para durar. Eu trouxe aqui a bibliografia, né, a foto, as imagens das capas dos livros de Bauman,
traduzidos para o português pela editora Zaha, que atualmente é a editora, digamos que oficial de tradução deles. Para vocês terem um pouco de ideia, né, da quantidade de material produzido, né, por esta criatura que falou da ideia do amor líquido, né? Então, foi aqui, couberam em 2 slides. Obviamente, esse daqui são os livros que são traduzidos, né? E a gente vai ver um pouquinho mais. Então, não é só a ideia do pega e não se apega, né? Ou a liquidez pela liquidez, como muitas pessoas acham. A obra de Bauman, ele é muito vasta, muito densa também, né? E a gente vai entender isso até um pouco pelo percurso de vida dele. Já partindo para essas indicações, né, como uma proposta de aprofundamento um pouco por parte disso que a gente está trazendo, porque isso é um pouco da ideia que eu trouxe aqui, a gente sair dessa superficialidade de achar que Bauman só trata do amor líquido para poder avançar um pouco mais. Os links, inclusive, estão disponíveis no material que eu mandei para vocês. São 2 materiais que tem no YouTube abertos, né? Um deles é uma entrevista com o próprio Bauman, feito por um canal chamado Fronteiras do Pensamento, uma vez que ele veio para o Brasil, na verdade em 2011, nem faz tanto tempo assim. E uma outra entrevista que, na verdade, é bem mais recente, que foi concedida por Carlos Medeiros. Carlos Medeiros é esse senhorzinho aqui, que ele é o tradutor oficial de Bauman, da editora Zaha. E nessa entrevista que ele concedeu agora, no mês de junho, foi bem recente mesmo, a editora Zaha, ele fala um pouco mais sobre a ideia de Bauman, ele fala, inclusive, dos encontros que ele teve com Bauman, né, das impressões que ele teve de Bauman, e é uma pessoa, assim, muitíssimo interessante, muito inteligente também, e faz, né, na toa que ele trabalha com tradução. Para traduzir uma obra não é simplesmente você saber uma língua, você tem que, né, adentrar. Então, ele é um ótimo entendedor da obra. Então, foram dois materiais que eu coloquei aqui como sugestão para vocês visualizarem. Tem aqui os títulos, mas vocês podem... Opa! Olha o spoiler aqui, já não para frente. Os links, eles estão disponíveis no material que eu coloquei lá. E aqui, rapidamente, só alguns tópicos sobre a vida, né, do senhor Bauman, algumas questões. Deixa eu só, mais uma vez, colocar aqui esse material, o link com o material que a gente está usando na aula de hoje, para quem chegou agora. Alguns tópicos, né, um pouco sobre a vida do autor. Primeiro, Bauman, ele é polonês, né? Apesar dele ter uma dupla cidadania, ele tem cidadania na Polônia, que é o seu país de origem, de nascimento, mas ele tem cidadania também no Reino Unido, pelo fato dele ter passado muito tempo da vida dele lá, ter trabalhado lá. Bauman nasceu de família judia, e se vocês observarem o tempo, né, os tempos que ele nasceu em 1925 e morreu em 2017, né, então é um intelectual bem contemporâneo, mas por essa idade aqui a gente chega nos fatos históricos, né, e a Polônia foi um lugar bem atingido por esse fato histórico que a gente pode falar, que é a Segunda Guerra Mundial. E por essa característica aqui, de ser de família judia, embora não praticante, né? Se a gente pega Polônia, Segunda Guerra Mundial e judeus, o que é que vem na cabeça automaticamente? Exatamente isso que vocês estão pensando, o nazismo, né? E Bauman, assim como vários outros judeus né, que viveram na Polônia nessa época, foram obrigados a fugir, né?
devido ao nazismo, a perseguição nazista, que inclusive vem antes, né, do processo da Segunda Guerra Mundial. Então ele fugiu, durante um tempo, inclusive, ele viveu em campo de refugiados, né, que eram feitos exatamente por esses judeus, para esses judeus poloneses, e foi lá onde ele conheceu a esposa dele, Janina Bauman, né, que também era de família judia, e eles se casaram em 1948 e ele permaneceu com ela até a sua morte, né, 2017, um bom tempo aí, relacionamento. Bauman, antes de ser professor, né, ou ser intelectual, como a gente conhece, ele ingressou no serviço militar, né, serviu e teve várias incursões, inclusive um pouco da sua vida política inicia dentro desse processo. Ao longo de toda a sua vida, né, de toda a sua carreira acadêmica, ele escreve mais de 50 livros. Desses 50, nós temos mais de 30, em torno de 35 que foram traduzidos para o português e publicados aqui no Brasil, né? Mas existe um pouco mais. Algumas coisas de caráter mais pessoal, né? Ele teve 3 filhas. E uma coisa que é bem importante, gente, eu digo isso porque eu já vi várias vezes, já escutei nessas questões que Bauman tem um detalhe assim, ele é sociólogo. Por que eu coloquei em letras garrafais aqui, em caixa alta, que ele é sociólogo? Porque eu já vi em muito texto e em muita redação falando do filósofo Bauman. E aí você vai dizer, professora, mas ele também não toca na filosofia? Sim, gente. Mas é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado quando vocês escrevem numa redação. Se você não tiver certeza qual a formação daquele autor que você está citando, ao invés de você chutar e dizer que todo mundo é filósofo, que isso eu digo porque eu vejo até nas provas de sociologia, né? A pessoa está fazendo a prova de sociologia e fala do filósofo não sei quem, sendo que a gente está estudando, né? O filósofo Florestan Fernandes, por exemplo. E aí, assim, tá errado? Não tá errado, porque, enfim, são áreas de conhecimento que são correlatas, que a gente dialoga o tempo inteiro, que eles bebem na fonte da filosofia, ok, né? Mas é interessante a gente dar essa contextualização. Então, se você não tem certeza, né, qual é a formação daquele autor, fala pensador, fala o intelectual, o importante pensador, fala escritor, porque cabe, né? Não sei se isso... Eu já vi em várias redações, inclusive eu vou até depois perguntar a algum colega meu, se isso tira ponto, né, de redação, por exemplo, porque a formação de Bauman não é em filosofia, apesar dele estudar filosofia e dele utilizar vários filósofos na obra dele, mas a formação dele é a sociologia, portanto, ele é sociólogo, certo? Então, guardem isso nos coraçõezinhos de vocês, porque é algo que é um detalhe, né? Mas é um detalhe que na estética do texto é uma coisa bem interessante e dá uma apropriação melhor, né? E é aquela coisa, não sabe qual é a formação? O intelectual, o escritor, o pensador, porque vai caber, né? Em qualquer um desses que vocês forem se referir como de dar uma referência dentro desse trabalho, ok? Tranquilo, nada, ninguém fala nada. E um outro ponto, né, que se refere inclusive aos memes que eu trouxe aqui. Gente, a culpa da liquidez não é de Bauman. Não foi ele que inventou essa história de pega e não se apega, né? Ou que hoje você está com uma pessoa e que amanhã você está com outra e que você faz isso por causa da modernidade líquida. Ele foi o responsável por nomear o conceito. A gente vai ver isso mais para frente, mas isso é uma coisa que também é bem importante a gente reforçar, porque eu vejo em vários textos, em várias colocações, às vezes quando as pessoas vão colocar. Os fenômenos, eles estão dados. Eles existem, né? O papel do cientista vai ser analisar esses fenômenos. De fato, ele deu um nome, né? Porque
pelas análises e pelos estudos que ele fez, né, foi isso. Mas não digam nunca, jamais, né, que foi ele que inventou, né, a liquidez. Ele inventou o conceito de liquidez. E aí isso aí é bem diferente. A liquidez, ela já existia, né? Então, eu dou esses toques aqui porque eu já vi várias vezes em vários textos, né? É igual você dizer, sei lá, vamos pegar aqui um autor mais... dizer que Marx inventou o capitalismo. Marx não inventou o capitalismo. Marx analisou o fenômeno do capitalismo, né? Ou que Durkheim inventou o suicídio. Não, eles não inventaram, eles analisaram isso como fenômeno. Não, Arthur, não é para dizer que ele descobriu. Não pode dizer que ele descobriu. Algo que você descobre, né, é algo que de alguma forma ele estava inexistente. Por exemplo, descobrir a cura do Covid. Oxalá, né, que esteja mais próxima do que longe. A cura não existe, o cientista descobriu. Por quê? Porque ela não existe, né? Ele foi desenvolvido. Já o fenômeno da liquidez, como a gente vai ver, é um fenômeno que ele é dado na sociedade. Então, Bauman nomeou esse fenômeno. Ele analisou esse fenômeno, né? Não foi ele que inventou essa história, né, das pessoas serem tratadas como mercadoria. As pessoas eram tratadas como mercadoria muito antes dele nascer. Entende aí a diferença? Fica claro, né? Como é bem diferente esses processos. Então, ele analisou, ele nomeou, ele clareou, né, a luz do fenômeno, ele estudou, ele pesquisou sobre esse fenômeno, né? Porém, é algo que está dado, não foi ele que inventou, né? E aí, tanto descobriu, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com esses verbos, e é algo que eu vejo de forma bem recorrente. Então, a culpa da liquidez não é de Bauman, tá certo? E não queiram, portanto, voltar aqui para o meme, né? Dizendo que você deu um fora na cremosa porque, né? Bauman lhe disse que nos tempos líquidos nada é feito para durar, meu amigo. Você fez porque você quis, você não queria mais estar com a pessoa, né? Consequência ou não da modernidade líquida, mas não foi ele que inventou, muito menos não foi Bauman que colocou na sua cabeça ou deu as ideias, certo? Então não vale dar esta desculpa, porque é uma desculpa que não cola, muito menos dizer que aprendeu na aula de sociologia, como eu já escutei coisas sobre isso, certo? Feita essa primeira contextualização, a gente chega na nossa questão. Como eu disse, essa questão ela vai ser um gatilho para a gente começar, né, a pensar essas questões relacionadas à ideia de Bauman que eu vou apresentar aqui. É uma questão que foi retirada do Enem de 2016. Tem um trecho da obra aqui retirada do livro Modernidade Líquida, que eu uso em vários tópicos também no roteiro de vocês. E ela diz assim: tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da volatilidade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Eu vou passar para as questões, mas antes eu vou passar para as alternativas, mas só algumas palavras para vocês prestarem atenção, que vocês podem grifar depois. A ideia de se livrar, a ideia do entulho, a ideia da máquina, a ideia do capital, a ideia da volatilidade, né? Como essas ideias, e a ideia da produtividade. São palavras que vão estar presentes
né, dentro da obra de Bauman em vários momentos e a gente vai voltar para elas aqui. Então, só para vocês guardarem, porque são palavras-chave para a gente entender. No texto, faz-se referência a um processo de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é a regulamentação das leis trabalhistas mais rígidas, b, fragilização das relações hierárquicas de trabalho, c, decréscimo do número de funcionários das empresas, d, incentivo ao investimento de longos prazos de carreira, e, desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo. Qual a alternativa que vocês acham que é? C. Ok. Arthur, eu vou guardar aqui essa tua pergunta, porque eu vou chegar nela, né? Mas é uma pergunta que é bem interessante, né? Sobre o contexto positivo, né? Se pode se falar de algo como isso. Já adianto que sim, vocês gabaritam a questão, ela é assim. E aí a gente vai entender, né, por quê. Inclusive, por que eu trouxe essa questão? Porque essa questão dentro, né, das coisas, ela é uma questão que não trata diretamente, né, do motivo pelo qual o Bauman é mais conhecido, que é a análise dos relacionamentos. Aqui a gente está falando do mundo do trabalho, né? E ao falar do mundo do trabalho, ele vai falar exatamente dessa transformação do mundo produtivo. Essa transformação do mundo produtivo tem muito a ver com essa ideia da modernidade líquida, tendo em vista que esse processo, uma das questões que faz Bauman analisar, né, esses relacionamentos tem muita relação com a questão do mundo produtivo, e a gente vai ver um pouquinho sobre o que se trata disso. Como eu disse a vocês, eu resolvi abordar alguns tópicos, né, dessas questões que Bauman traz para a gente, né? Depois, inclusive, eu volto aqui para a questão. Mas só reforçando para quem não pegou, a alternativa é a C, fala do decréscimo do número de funcionários das empresas, tendo em vista que dessa transformação do mundo produtivo, uma das coisas que está diretamente relacionadas é a ideia, por exemplo, né, do maquinário que vai se tomar de conta, então a robotização e todas essas coisas que vão acontecer, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, certo? Então, esses são 6 tópicos que eu trouxe aqui, que foram os 6 tópicos que eu abordei no roteiro, mas como eu disse, tem muito mais. Bauman vai falar, por exemplo, um dos temas que é bem interessante, assim, não dava para trazer hoje, e super presente, que são a questão dos novos fluxos migratórios, e aí né, principalmente pensando na Europa, né, aquela imagem épica que saiu daquela criancinha morta na beira da praia, não sei se vocês lembram, né, na praia da Europa. Bauman tem um livro que ele escreveu, foram um dos últimos livros lançados antes de ele morrer, chamados Estranhos à Nossa Porta, que vai tratar dessa questão. Né, mas não dava para trazer hoje, eu tentei trazer algumas coisas mais interrelacionadas. Essas coisas foram a ideia dos relacionamentos interpessoais e amorosos, o mundo do trabalho, a ideia do consumo, a produção do lixo e tecnologias e os seus desdobramentos, de uma forma geral, certo? E a gente vai tentar ver aqui um pouquinho de cada um desses, né, aprofundando esses conceitos. Bauman traz todas essas ideias dentro das suas obras, agregadas de outras questões que a gente pode assim dizer. Mas, como eu disse, o ponto-chave, a primeira ideia que vem, o conceito que foi nomeado por Bauman, né, dentro dessa produção bibliográfica dele, extremamente densa, é a ideia da liquidez, né? A ideia de uma modernidade líquida ou de uma vida líquida, como algumas pessoas conhecem. E para isso a gente vem, né? Vai um pouquinho no caso, né? No meu caso não é nem para mim é voltar para vocês aí, assim, que, né? Faz parte dos contextos, que é
a química, né, com a ideia das propriedades das matérias, né, propriedade sólida, propriedade líquida e propriedade das matérias gasosas. Para nós, interessa, nesse momento, a ideia do líquido e do gasoso, né, como essas características, chamadas, né, características macroscópicas dos estados físicos, para a gente entender. Uma coisa que é interessante é Bauman nomeia a modernidade líquida, gente, tendo como referência um processo que ele vai chamar de uma modernidade sólida, né? Essa primeira fase da modernidade, bem lá no início, e a partir de um estabelecimento de uma comparação, ele vai nomear que nós vivemos nesses tempos líquidos, né? E que tem aquela frase épica, vivemos em tempos líquidos onde nada é feito para durar. As características, de acordo com a química da matéria, né, do líquido que esse líquido ele adquire a forma do recipiente que o contém, ou seja, ele muda conforme o contexto onde ele está inserido, né? Uma outra característica que ele pode ser atravessado com facilidade, uma outra característica é que ele escorre, né? Quem já foi meu aluno e já teve aula sobre isso, sabe que é essa hora que eu pego a garrafa e eu jogo a água no chão da sala. Não posso fazer isso aqui agora, né? Mas depois, se vocês quiserem fazer aí um pouco da experiência, vale a pena. Que é essa facilidade de escorrer num tempo muito pequeno, né? Não só de escorrer, mas de se espalhar. E que isso tem tudo a ver com essa análise que Bauman faz de toda essa relação, né? Obrigada, Arthur. Ou seja, a fácil adaptabilidade recorrente do líquido. Sim, é uma característica física do líquido, né? Ele se adapta com muita facilidade. E aí a gente vai entender, né, o porquê que Bauman atribui essa característica a uma ideia de modernidade, que são esses tempos que nós estamos vivendo, né? Essa ideia de modernidade líquida. E aí eu trago aqui uma primeira imagem, não sei se ela remete diretamente a vocês alguma ideia, mas ela tem muita relação com a questão do mundo do trabalho, né? Por que essa ideia do que a gente trabalha com Bauman tem relação com o mundo do trabalho que tem relação com a imagem, com essa imagem? Isso aqui se trata de uma fábrica, de um modelo de produção específico conhecido como Fordismo, né? E um dos principais elementos que fizeram com que o Fordismo ficasse reconhecido foi exatamente a ideia da invenção do quê? De uma esteira. Henry Ford, para poder otimizar e melhorar a produção, inventa uma esteira. Qual é a implicação prática da esteira na vida dos trabalhadores, gente? Colocar um tempo determinado para a execução de cada tarefa, né? Então, tem uma cena clássica, né, de um filme clássico maravilhoso que a gente sempre traz, porque ele é uma ótima forma, né, de trabalhar, e aí é uma alegoria cinematográfica maravilhosa que Charlie Chaplin faz em tempos modernos, dessa esteira. A esteira que determina o tempo que o trabalhador tem diante da matéria que está sendo trabalhada. Não é mais ele que vai dizer qual é o tempo necessário, né? E dentro para o patrão, isso é algo ok, é algo fantástico. Porém, né, nem sempre o trabalhador ele está condizente com a ideia dessa esteira, né? Ele acompanha o tempo da esteira. E aí a gente pode pensar que essa esteira não é só a esteira utilizada no modelo fordista de produção, porque se a gente for ver hoje, não existem mais fábricas que estão totalmente inspiradas no modelo fordista de produção, mas que essa ideia da esteira, né, a figura de linguagem da esteira a gente pode utilizar na nossa vida hoje. E Bauman, de alguma forma, traz isso quando ele vai analisar os movimentos relacionados ao trabalho, né?
Não sei se está ficando claro até agora, se está dando para compreender, se está muito enrolado, se eu estou falando muito rápido. Vocês puderem me dizer aqui alguma coisa, porque aí eu posso voltar. Sim, a questão da especialização, né, que faz... Tá tranquilo, né? Então, tá bom, vamos continuar. Sim, a questão da especialização, né, que vai fazer parte de um segundo momento, né, que a gente vai colocar, tá fluida, né? A ideia é essa, muito bem, Arthur, bem engraçadinho você, né? E aí, a gente passa, né, e exatamente vai trabalhar com isso, a gente vai entender, inclusive, onde é que está esse processo de alienação, né, mais para frente. Quando você se debruça sobre a obra de Bauman, você vai ver a densidade dessa obra, porque a todo momento Bauman utiliza como referência, por exemplo, questões, autores da literatura, autores da filosofia, autores da história, fatos históricos relatados, né? Pensem quanto tempo ele viveu e quanto tempo ele foi testemunha da história em várias coisas, né? Ele foi perseguido pelo regime nazista, inclusive ele tem um livro sobre o Holocausto, bem interessante. Ele acompanhou, né, várias dessas mudanças, a mudança, por exemplo, nos meios de comunicação, as formas, a evolução da internet, a queda do muro de Berlim, a Guerra Fria. Então, ele viveu, né, vários desses fatos, e isso dá também esse know-how dele, né, para poder descrever sobre essas questões. E aí, aqui eu trouxe um trecho mais direto para a gente poder trabalhar isso, que tem uma palavra que é bem importante para a gente conversar sobre a modernidade líquida, né? Esse trecho aqui, ele está bem no início do livro Vida Líquida, no prefácio, e ele traz uma citação desse autor que diz assim: quando se patina sobre o gelo fino, a segurança está na nossa velocidade, né? A ideia da velocidade, essa característica da volatilidade, né, que a gente falou mais um pouquinho lá atrás, a partir da ideia das propriedades da química, e essas questões que ela perpassa, é algo que é fundamental para a gente entender a vida líquida, né? É necessário, quase como uma estratégia de sobrevivência, fazer as coisas rápido, dentro dessa nossa ideia, né? Desse nosso modelo de vida. Afinal, se você não for rápido o suficiente, você é passado para trás, ou então o gelo quebra sobre os seus pés e você afunda. E aí, só passando esse trecho aqui, né? Ele vai dizer: a vida líquida e a modernidade líquida estão intimamente ligadas. A vida líquida é uma forma de vida que tende a ser levada à frente numa sociedade líquido-moderna. Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sobre as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para sua consolidação em hábitos, rotinas, formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquida, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo, né? Então, essa primeira definição de vida líquida que a gente está trazendo aqui é a definição que está ligada à questão da velocidade. Está relacionada aos nossos hábitos, às nossas rotinas, à forma da gente agir, né? E como tudo isso vai estar, de alguma forma, interligado. Essas pessoas, elas vão executar, né, e vão ter as suas ações dentro dessa perspectiva da velocidade como uma estratégia de sobrevivência, a gente pode assim dizer. O que é diferente de tempos passados, certo? Que é essa comparação com a modernidade sólida que ele coloca. E aí, uma das coisas, das primeiras coisas que eu trouxe também aqui em relação às imagens é a ideia dos princípios, o princípio da utilidade e o princípio da produtividade, que tem a ver com a questão do mundo do trabalho que a gente colocou inicialmente.
homem versus máquina, né? A ideia aqui não é pensar uma oposição, quem é mais forte que quem, ou quais os benefícios de um e malefícios de outro, né? Ou quem vai, enfim, quem vai substituir, ou não é essa a ideia. Mas é pensar como a todo momento nós estamos nos atrelando a uma ideia do útil, né? Eu só faço isso porque é útil. Útil para quem? Ou útil como, né? Ou esse relacionamento ainda existe para mim porque ele é útil, porque você é muito útil na minha vida. Por que você é útil? Porque você me faz bem, porque você me traz benefícios, ou porque você me proporciona coisas, né? E um outro princípio que a gente pode pensar também essa relação é o princípio da produtividade, né? O produzir mais, o ser mais, né? E aí foi por esse motivo que eu coloquei homem e máquina de um lado. O princípio da utilidade e da produtividade são princípios que nós buscamos numa máquina. Ao desenvolver um robô para trabalhar numa fábrica, eu preciso que esse robô, primeiro, ele seja útil, porque ele forneça materiais, ele trabalhe, que ele não tenha problemas como seres humanos têm, para que aumente exatamente o quê? A minha produção. E a ideia é que a gente pense aqui, em quantos momentos, né, esses princípios da utilidade e da produtividade que começam a ser utilizados nas máquinas na Revolução Industrial, fase 1, 2, 3, enfim, até agora, são princípios que são utilizados também para análise dos seres humanos. Bauman traz essas ideias, né? Que a modernidade líquida é exatamente um momento, né, da humanidade onde essas ideias de valores elas começam de alguma forma a se inverter. Então, eu classifico máquinas, né? Desculpa, eu classifico pessoas a partir do critério de classificação de máquinas. Portanto, eu preciso que pessoas sejam úteis e produtivas, tais quais as máquinas que foram inventadas para isso, né? E aí, eu trouxe aqui... Vamos voltar aqui. Exatamente, a ideia do tempo é dinheiro, que entra perfeitamente aqui nesse processo, né? Poderia lembrar, por exemplo, de Max Weber, a análise ética protestante e o espírito do capitalismo. A ideia da rapidez, né, das decisões, das cobranças. Por que a máquina ela é tão útil dentro de uma fábrica? Porque ela não precisa de tempo para pensar. O tempo de resposta dela, né, é muito rápido. Por sinal, quando não existe esse tempo de resposta, a gente fica muito agoniado. Basta pensar o tempo que demora um computador para ligar, né? Então, dentro desse processo, eu trouxe aqui esse exemplo, né, para a gente já seguir para um outro ponto da obra de Bauman, que é a ideia do estar ligado, né? E que essa ideia do estar ligado está muito relacionada também a essas máquinas que não param. Isso aqui é uma propaganda da Quem Disse Berenice, marca de maquiagem, para quem, né, que chega no meu e-mail. E eu achei bem engraçada, porque ela diz assim, se você dormir, vai perder 40% off, né? Eles colocam uma promoção que fica das 21 horas da noite às 9 horas da manhã, que você tem os produtos, que determinados produtos que são selecionados têm 40% off. E você diz que se você dormir, né, você vai perder. E aí, automaticamente, me remeteu a um trecho também da ideia desse livro de Bauman, da Vida Líquida, da introdução, que ele diz isso, assim, e eu achei que casa muito perfeitamente. Ele vai dizer, as preocupações mais intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar de passar datas de vencimento, ficar sobrecarregados de bens agora indesejáveis, perder o momento que perde a mudança e mudar o rumo antes... Por que você faz isso, moço?
e perder o rumo da mudança, antes um caminho sem volta. A vida líquida é uma sucessão de reinícios, né? Mensagens como essa a gente recebe, na verdade, o tempo inteiro, né? Porque quando a gente pensa dentro desse processo, é o processo que nós estamos a todo momento submetido. É o rápido, o fácil, né? Então, eu quero sempre a comida mais rápida, que fique pronta mais rápida, que fique pronta de uma forma mais rápida também. Afinal, eu não posso perder tempo. Tempo é dinheiro, enfim, todas essas coisas, né? É o medo de ficar para trás. Porque se eu estou para trás, né, eu não acompanho esse famoso bonde da história que está aí passando. E aí, já que a gente veio, eu mostrei para vocês aqui uma propaganda de itens de maquiagem, o que revela muito sobre mim, eu diria, ou não, né? Porque a gente for ver, mas a partir do momento que, inclusive, os algoritmos estão aqui captando as minhas questões, né? Se eu trouxe maquiagem na aula, provavelmente já estão aí maquinando para ver o que é que vão me oferecer no meu próximo anúncio do Instagram. A gente chega numa outra ideia, que é a ideia do consumo. E o consumo é um tópico que tem um lugar muito importante dentro da obra de Bauman. Inclusive, ele vai ter um livro chamado Vida para Consumo, que é um livro muitíssimo interessante. É um conceito que vale a pena se aprofundar, porque a partir da ideia do consumo, a gente pode ir à frente à questão das propagandas, do marketing, da questão dos transtornos de compulsão, de compras e de consumos e por aí vai. E aí eu trouxe esse trecho aqui, como vocês veem, né? Quem é meu aluno sabe dos meus problemas de coordenação motora aqui, essa coisa grifada, troncha, que na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar, recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas numa mercadoria chamada vendável, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, portanto, numa sociedade de consumidores. E aí, gente, é bem interessante que a gente também distingua duas coisas: consumo de consumismo, certo? Nós vivemos numa sociedade de consumo porque o consumo é uma condição da nossa vida. A gente precisa consumir para viver. Porque, por exemplo, o ato de se alimentar é um ato de consumo. E a gente precisa diferenciar a ideia do consumismo. Porém, Bauman está falando dessa perspectiva de uma sociedade de consumo a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, na qual nós estamos o tempo inteiro, né, imersos numa condição quase que impositiva dessa ideia de consumir, né? E a ideia de mercadoria. Quando ele diz aqui, né, que antes de você se tornar sujeito, primeiro você vira mercadoria, é uma coisa que é muito importante. E eu queria convidar vocês a retornar a um fato histórico conhecido no Brasil como a assinatura da Lei Áurea, né? E a motivação, né, uma das principais motivações da assinatura, da libertação desses escravos por parte da princesa Isabel, por ordem dos ingleses, né? Por que esses escravos eles foram libertos? Porque eles não eram consumidores. Se eles eram escravos e eles não eram remanejados, eu estou olhando aqui porque eu tenho agora 2 hamsters e uma cachorra. E agora ela resolveu. Nina, sai daí, pega o beco, por favor. De vez em quando ela fica olhando com um olhar apetitoso para os ratos. Fecha parêntese aqui. E a princesa Isabel, quando ela assina isso, né? Ela não assina porque ela é boazinha. E a coroa inglesa, quando dá essa ordem, a gente pode assim dizer, ela trabalha exatamente para tornar, né, esses escravos na condição de consumidores. Né? Dentro da lógica do capitalismo, dessa sociedade de consumo, gente, você não é gente,
né? Você não é um sujeito se você não tiver possibilidade de consumir. Mas Bauman vai dizer, ao entrar num ciclo de consumo, você não apenas consome a mercadoria, como você próprio se torna a mercadoria. E aí, bem profundo isso, né? Vamos conversar um pouco sobre. Como assim virar mercadoria, professora? A chamada objetificação do sujeito, a gente poderia, de alguma forma, né, falar. Essa coisa da mercadoria, quando quem estuda um pouquinho de dados, né, Big Data e questões relacionadas, né, aos servidores e à internet, talvez já ouviu falar de uma frase assim, né, não existe almoço grátis, né? Qual é o preço que você paga, por exemplo, que nós pagamos, por exemplo, por poder usar uma plataforma como essa, teoricamente gratuita? O preço que a gente paga são os nossos dados, né? Então, essa lógica de mercadoria, ela é uma lógica que ela está muito presente. E essa é a condição obrigatória para que o sujeito ele tenha lugar dentro dessa sociedade, né? Ele ser mercadoria. Exatamente. E aí, volto já, Lari, para o comentário. Existe uma outra dimensão que vai estar sendo trabalhada aqui, né? Que eu acho que é uma dimensão que é bem interessante dentro dessa sociedade de consumidores, que ele vai falar de uma subjetividade, a criação de uma subjetividade. E o que seria essa subjetividade? Seria a ideia do desejo, né? Ele vai dizer, os desejos desses indivíduos numa sociedade de consumo, eles são moldados, né? Por que a gente recebe propagandas e a gente tem vontade, por exemplo, de consumir um determinado sanduíche de uma marca X e a boca enche d'água quando a gente vê? Talvez de tantas vezes a gente ter visto essa propaganda. E de ver essa propaganda, a nossa subjetividade ela foi moldada a partir dessa questão, né? O que a gente poderia dizer também que é uma subjetividade moldada a partir da ideia da mercadoria de Bauman? A noção de sucesso. Vocês já perceberam que ter sucesso na vida é algo sempre muito semelhante, né? E que transcende a lógica, por exemplo, do nosso país. A partir do fenômeno da globalização, dos aspectos da cultura, que foram, né, coisa que a gente viu há muito tempo atrás, nós temos essa noção dessa subjetividade moldada quando a gente diz que os desejos entre as pessoas, eles são muito semelhantes. A ideia de querer mesmo ser igual um ao outro, né? E eu poderia pegar aqui, eu trouxe alguns exemplos, né, pensando aqui em coisas que aconteceram. Eu sempre uso esse exemplo, estava até falando hoje aqui, que o meu sonho era, eu já tinha citado isso, mas eu queria muito dar esse exemplo em sala de aula. O iate que Gustavo Lima comprou de 25 milhões. E você diz, professor, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? Vocês já pararam para pensar quantas e quantas pessoas associam a noção de sucesso ou de ter felicidade na vida é poder comprar um iate de 25 milhões? Né? Ou possuir uma casa como Gustavo Lima, né? Peguei Gustavo Lima hoje porque foi o exemplo do iate, aí eu saí pegando as matérias que tinham relacionadas a ela. Olha só que coisa, né? Interessante. Gustavo Lima pousa na entrada da sua fazenda e lugar choca fãs. Por que choca fãs? Porque Gustavo Lima tem uma mega mansão. E quantas pessoas, quantos brasileiros sonham em ter uma mansão igual a de Gustavo Lima? Porque isso é sinônimo de sucesso e de felicidade, né? Mas assim como Gustavo Lima tem essa mansão e que isso é o sinônimo de felicidade, do ápice, né, do auge do sucesso, é a mesma coisa, por exemplo, de um sheik na Arábia ou de um rapper nos Estados Unidos. Ou de um garoto, né, que canta rap, que canta funk, por exemplo, e quando vai fazer seu clipe é repleto de mulheres gostosas rebolando, com BMW, né, Volvo, Jaguar e Camaro amarelo, correntes de ouro, né, e todas essas coisas. Ou seja, são subjetividades, são sonhos muito semelhantes.
Bauman vai dizer que dentro dessa sociedade do consumo existe uma necessidade de se moldar a isso, né? E aí, assim, eu peguei só aqui outros exemplos só para a gente ver. Por exemplo, a vida sexual de Gustavo Lima. Que coisa, né? 2 horas só de preliminar. Quantos e quantos homens vão ter inveja, né? E mulheres vão ter inveja de uma vida sexual extremamente bem sucedida, com um iate de 25 milhões, com uma casa que tem uma sala gigante, porque dentro da live que ele fez agora na casa dele foi, né, o momento perfeito para poder mostrar isso, né? E um iate, e os carros, e o Porsche de Boninho, e o jatinho de Whindersson Nunes, e a mansão dos famosos, e a casa de Anitta. Se vocês forem ver, é tudo muito parecido, né? Então, dentro dessa ideia, dessa subjetividade, as ideias, elas são muito semelhantes. Deixa eu só ver aqui, que tem muitos comentários. Tá aqui, vou passar. Gente, a gente vai ultrapassar hoje um pouquinho do tempo, tá? Se não for muito problema para vocês. A gente tá chegando, mas é porque como eu disse, eu queria sair um pouquinho da superficialidade para a gente adentrar nesses espaços. Holocausto Brasileiro, sobre o Hospício de Barbacena, né? Inclusive a gente já tinha citado sobre ele. Os internos desprezados na condição de ser humano saíram do hospital e ganharam dignidade porque precisarem, né, se inserir numa dinâmica de consumo. A ideia do descarte, né? Está totalmente ligada. Neto Lanches é a subjetivação do desejo dos moradores de Santa Cruz, né, em relação aos sanduíches. Carro próprio, casa própria, um bom bairro. E aí, de repente, alguém pode até dizer, professora, é hipócrita da sua parte dizer, então você não quer isso. Não é bem essa a ideia que eu estou querendo, não, mas não, eu não quero ter um iate de 25 milhões, nem ter essa casa que parece o Templo de Atenas, que particularmente, olha o que eu estou dizendo, eu acho brega, tá, gente? Mas, enfim, os gostos, e vocês podem também almejar, não é a crítica do desejo, né? Mas é a crítica de uma subjetivação e de uma igualdade dos desejos. Camaros amarelos continuam no auge, né? Que tá tirando de Camaro amarelo. Inclusive as músicas, a indústria cultural, gente, tá aí para isso. Quem lembra, né? Da aula. Imagina como ser difícil limpar essa casa. Imagine, né? Mas também imagine que ele nem chega perto disso. Inclusive, eu acho que ele nem deve andar, frequentar essa casa, porque se nem das crianças, né, eles colocam isso, não chega perto, imagine da limpeza dos cômodos da casa, tipo, não deve, né, saber onde é que é a cozinha da pessoa. Os artistas brasileiros se expõem demais, e aí talvez eu acho que a gente deveria até repensar, Fernanda, será que são só os artistas brasileiros? Vocês já viram algum trecho sobre a questão da vida dos Kardashians nos Estados Unidos, gente? É coisa pior, de alguma forma, né? Assim, ou a quantidade de reality show que existe, né? Sobre a vida de famosos e tudo mais. Pois é, mas essa vida sexual, ela dá muito dinheiro, né? Quer uma forma de você dizer que você é bem sucedido e que você é feliz porque você tem uma vida sexual feliz, né? E assim, gente, não é que eu tô dizendo que não é, que é ou que não é, não é essa questão que tá dada, tá? Eu tô colocando como é que isso é apresentado, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, traçar análises. Então, assim, dentro dessas ideias, né, esse processo de mercadoria, da ideia do consumo, como isso vai funcionar, essas subjetividades sendo moldadas, elas são pensadas, né, a partir dessas questões que Bauman nos coloca. Esse daqui, obviamente, são exemplos. E aí, pensando nisso, eu trouxe exemplos, né, de produções cinematográficas e de séries que eu considero muito legais, principalmente 2 desses que eu acho célebre, assim, acho bem fantástico, e um desses, assim, que é legal. Inclusive, vale a pena assistir para ter um olhar crítico e que fala muito dessa subjetivação dos desejos.
O primeiro é esse filme argentino chamado Medianeiras, Buenos Aires no amor virtual, em tempos de amor virtual, a gente poderia se dizer. É um filme fantástico, vale muito a pena assistir. Um outro filme muito maravilhoso que trata sobre essa ideia das relações, né, principalmente da relação amorosa, é Her, né, Ela, para alguns. Foi um livro muito, muito interessante. Era um livro e virou um filme, assim, mas o filme é fantástico, vale muito a pena. E outra que é essa série, Sintonia, né, que foi produzida pelo Netflix, lançada um dia desse, ano passado, né, eu acho, e que fala muito sobre essa ideia de subjetivação, de desejos, né? O desejo desse mocinho que está aqui no meio, por exemplo, é um desejo muito semelhante a de muitos jovens, né? A ideia da fama, a ideia do sucesso, a ideia do consumo, né? Do que é ter e de como as pessoas vêm de lugares diferentes e se colocam nisso. Então, são algumas indicações que eu trouxe aqui para vocês, né, que caso para as distrações do fim de semana. E aí a gente, inclusive, está chegando já ao fim, eu passei, mas não passei tanto assim, né? Que enquanto isso, né, várias ideias elas são alimentadas dentro desse processo. E eu peguei essa frase aqui porque eu já vi várias vezes assim, tem bem essa coisa bem coach de ser, né? Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sempre sonharam, né? A ideia do custe o que custar só depende de você, né? E que você precisa estar dentro desse movimento, né, que a gente considera e que a gente pensa como toma de conta desses nossos pensamentos, está dentro dessa subjetivação dos desejos, né, que a felicidade você só vai alcançar quando você obtiver meios materiais para isso, e não é obter meios materiais, porque eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não quero obter meios materiais, mas talvez a ideia de pensar que nem todo mundo sonha a mesma coisa, né? E que a felicidade material, ela não tá do mesmo jeito para todo mundo, né? As pessoas, elas têm sonhos diferentes e que não necessariamente para você viver dentro dessa questão, né? Ou essa ideia de preenchimento, voltando para aquela ideia do início, da adequação do líquido à forma, à embalagem, né? Que ela necessita sempre preencher, né? E aí eu trouxe aqui algumas questões que a gente pode pensar a partir disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a partir da ideia da aprendizagem, né? Que é a ideia de respostas prontas, né? Na escola, quando a gente está assistindo uma aula, aquilo só é bom se me der uma resposta pronta. Se não me der uma resposta pronta, não serve. Até porque eu não posso perder tempo de ir atrás de algo. Eu preciso daquilo encaixado, né? Como uma forma. Né? Não sou eu que preciso ir atrás dessa forma, mas é o que está externo a mim que vai se adequar à minha forma. Né? A questão dos relacionamentos, como as pessoas, né, vão trabalhando a partir de adequações. Né? Você vai se adequando ao modelo do outro. Né? E aí, a partir disso, se você também não se adequa, automaticamente você é descartado, a partir da ideia de mercadoria. Né? Porque se você coloca pessoas e coisas no mesmo patamar, quando um celular ele não funciona mais, ele não liga mais, ele não tem mais conserto, o que é que ele faz? Ele vai para o lixo e eu preciso comprar outro. É assim que a gente faz com a mercadoria. E o que Bauman vai dizer é que dentro dessa perspectiva dessa vida líquida, a lógica das mercadorias, elas se transferem para as pessoas, né? Eu busco nas pessoas as qualidades que eu quero nas máquinas. Uma outra questão que a gente pode pensar também, a ideia do mercado de trabalho, das vagas de emprego, né? Do como se adequar. E aí entra, por exemplo, a questão dos padrões. A gente pode falar de padrão de beleza, padrão de comportamento, a discussão do que é diferente. E tudo isso, gente, é como se a gente estivesse sempre numa corrida. Né? É a corrida para quem tem mais likes, é a corrida para quem tem um relacionamento bem sucedido e segue a escadinha, né, de terminar os estudos, arrumar fazer faculdade, arrumar um trabalho, comprar uma casa, casar,
ter um filho, ter 2 filhos, 3 filhos, né, se aposentar, sempre a partir de uma ideia de uma receitinha bem pronta, e que você estabelece uma pista, né? E que nessa pista cada um vai traçar o seu caminho e ganha quem chegar lá na frente. Mas uma das coisas que é bem interessante a gente pensar a partir dessa ideia é que esse final ele nunca vai chegar. Porque esse desejo ele não tem fim. A subjetividade ela é inesgotável. E ao ser inesgotável, eu não tenho. Eu vou estar sempre o quê? Insatisfeita. Óbvio que eu vou estar insatisfeita, porque eu vou chegar e vou fazer, no meu caso, por exemplo, eu amo viajar, né? Meu recurso de vida é voltado para viajar. E aí eu vou e eu faço uma mega viagem. E quando eu volto para casa, o que é que eu quero? Viajar mais, né? E esse desejo, ele é inesgotável, né? Porque isso é da condição do ser humano. Só que quando você reflete isso e pensa dentro na ideia das mercadorias, né, isso vai, como diz o outro, ser tomando uma forma ainda mais, né, bem mais problemática, a gente pode assim dizer. E aí Bauman vai dizer que dentro também dessa sociedade líquida se modifica, né, é muito mais volátil os conceitos, a moral e os valores. Né? É uma sociedade que tem seus valores mudando de uma forma muito rápida. O que é hoje não é mais amanhã, né? A competição é para quem lacra mais, né? E não para quem reflete ou quem não pensa. Isso é sempre bem engraçado. A gente poderia pensar a cultura do cancelamento também a partir disso, mas que também não vai dar tempo a gente tratar hoje. E aí eu trouxe essa imagem aqui, grifando essas 2 palavras, que eu acho que são 2 palavras muito pertinentes para essa vida líquida, que é do rápido e do fácil. Para a ideia da aprendizagem funciona muito bem, inclusive, né? Nada como diz, aprenda Bauman rapidamente, né? Aprenda Bauman facilmente. 30 minutos, pá, resolveu. Quando a gente chega a essas promessas, né, em muito, ou aprenda como ficar rico, como eu ganhei meu primeiro milhão, né, aquela história lá da Betina. Essas ideias muito fáceis e muito rápidas, eu acho que a gente precisa sempre olhar com um olhar meio desconfiado, né, mas é uma característica dessa fragilidade, né, dessa idade, dessa modernidade líquida. E, por fim, né, essa última questão, chegamos, aí eu volto só para responder algumas questões. É essa ideia, o sujeito, ele tenta preencher seu desejo, todavia, o desejo é, por definição, não preenchível. Nesse contexto, o capital, no lugar do outro, pode tomar para si o papel daquele que preenche os desejos humanos, né? Porque o desejo é exatamente essa perspectiva. É uma ideia daquilo que não vai ser suprimida nunca. E ao não ser suprimida, né, o que é que pode combinar com essa ideia do inesgotável? É a ideia de compra. Quanto mais você compra, mais você pode comprar e mais você quer comprar. Então, veja como casa perfeitamente, né? É a ideia do desejo de almejar um padrão, um corpo, né? Então, você vai lá, arruma a cintura, os peitos, a bunda, o pé, o nariz, a bochecha, mas vai ter sempre algo que não vai estar dado por satisfeito ainda, né? E assim vai se caminhando. E aí o capital, a ideia de consumo, ela casa perfeitamente dentro dessa subjetividade inesgotável, né? Então, assim, esses foram algumas, né, dessas questões que a gente pode, assim, dizer, né, a partir disso, né, dessas questões que são colocadas por Bauman. No roteiro que eu dei para vocês, né, que eu entreguei para vocês, tem vários trechos, né, que tratam dessas questões, e aí vocês vão poder, inclusive, aprofundar algumas dessas coisas lá. Arthur falou aqui, esse cara do meio é um cara que se apaixona por inteligência artificial, é exatamente isso. É bem legal esse filme. Um conceito interessante proposto por Pascal é do vazio interior, que quando se pensa que
conseguiu preencher o vazio, você se sente ainda mais vazio. Sim, e aí esse é um processo que vai, né, só vai aumentando, né, dentro dessas questões. Sim, vão ter, existem várias interpretações, né, como eu posso dizer. Eu trouxe aqui para vocês essa interpretação a partir dessa perspectiva. Gui tá falando aqui das Kardashian, né? O sex tape da Kim. Não, gente, cada dia que tem uma coisa, né? Quem tem limite é município, porque essas pessoas em busca da fama não têm nenhum desses limites. A gente vai, né, finalizar essa parte aqui. Eu vou responder a pergunta de Arthur sobre a questão dos aspectos positivos. Caso alguém tenha mais alguma questão baseado dentre essas as coisas que eu coloquei, até dos próprios conceitos de Bauman, vocês podem trazer aqui, né, que a gente vai colocar. Arthur me perguntou lá em cima se existe algum conceito positivo da modernidade líquida. O papel de Bauman, né, e a análise de Bauman, alguns julgam como pessimista, eu discordo, né, um pouco. Eu acho que ele traz uma análise ampla, que em alguns momentos, dependendo da leitura de cada um, isso pode ser uma visão pessimista. Mas a modernidade líquida, se a gente for pensar, ela vai ter uma grande vantagem, por exemplo, que é a facilidade que a gente tem na evolução tecnológica para tantas coisas, como, por exemplo, a cura de doenças, né? Doenças existentes a partir de várias questões, como, por exemplo, o câncer. Se a gente pensar, há 100 anos atrás, por exemplo, o câncer era uma doença que as pessoas não pronunciavam nem o nome, chamava-se CA. Né? Não sei se vocês já viram algum antigo, alguma pessoa um pouco mais velha falando, né? Porque era uma doença inominável. Você ter câncer era ter um diagnóstico de morte, praticamente. E hoje, ter câncer não é mais um diagnóstico de morte. A evolução da medicina, a evolução da tecnologia faz com que a gente possa pensar que sim, existe cura para o câncer. Não todos os tipos, obviamente, mas existe cura para o câncer. Uma pessoa hoje com AIDS, por exemplo, ela tem capacidade de viver durante muito tempo e não tem uma sobrevida como era antigamente, né? Como quando a doença surgiu. Por quê? Porque a evolução tecnológica decorrente dessa mesma modernidade líquida, ela traz, né, essas questões. A facilidade dos deslocamentos, né? Antes as pessoas demoravam meses de um navio do continente americano para o continente europeu. Hoje, em 7 horas de avião, eu consigo chegar na Europa, né? E por aí vai. Então, o que a análise que Bauman traz para a gente de todas essas questões é pensar de como essas lógicas elas são invertidas, né, dentre esses processos. Por quê? Porque eu termino transferindo essa rapidez, essa lógica da esteira, né, que é a metáfora que a gente pode assim dizer, passada para a vida, né? Exatamente. Lembra da cebola de Shrek? Pronto. Ogros têm camadas, sociedades têm camadas, pessoas têm camadas. É algo extremamente complexo. E por isso que a gente tem que ter cuidado nessa análise, né? Às vezes, quando a gente está falando assim, então está demonizando o consumo, está demonizando a tecnologia. Não, não é isso. É apenas uma análise que a gente proporciona a partir de vários pontos. E que algumas coisas a gente termina pagando um preço um pouco alto. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso, né? Mas a ideia dos padrões, a ideia das cobranças, né? Por exemplo, por que cobrar uma felicidade completa e que vocês estejam totalmente decididos, né, no que se quer da vida com 16, 17 anos? Super normal, inclusive hoje, né? Anormal é quem não sabe o que quer. Porém, esses tempos, muitas vezes, eles não são respeitados, e isso passa também por essas questões. Então, é importante que a gente tenha uma ideia e um senso crítico mesmo, né? A partir dessas questões. Eu vou encerrar só aqui a gravação agora.